Salum filho de Coozé, líder da região de Mispá, reparou a porta da fonte, ele a edificou, a cobriu, e levantou suas portas com suas fechaduras e seus ferrolhos, como também o muro do tanque de Selá junto ao jardim do rei, e até os degraus que descem da cidade de Davi. Depois dele reparou Neemias filho de Asbuque, líder de metade da região de Bet-Zur, até em frente dos sepulcros de Davi, e até o tanque artificial, e até a casa dos guerreiros. Depois dele repararam os levitas, Reum filho de Bani, ao seu lado reparou Asabias, líder de metade da região de Keila, em sua região. Depois dele repararam seus irmãos, Bavai filho de Anadad, líder de metade da região de Keila. Ao seu lado reparou Ezer filho de Jesuá, líder de Mispá, outra medida, em frente da subida à casa de armas da esquina. Depois dele reparou com grande fervor Baruque filho de Zabai a outra medida, desde a esquina até a porta da casa de Eliasibe, o sumo sacerdote. Depois dele reparou Meremote filho de Urias filho de Coz a outra medida, desde a entrada da casa de Eliasibe, até o fim da casa de Eliasibe. E depois dele repararam os sacerdotes, os que habitavam na vizinhança. Depois deles repararam Benjamim e Assub, em frente da casa deles. E depois deles reparou Azarias, filho de Mazeias, filho de Ananias, perto de sua casa. Depois dele reparou Binui filho de Anadad, outra medida, desde a casa de Azarias até a esquina, e até o canto. Palau, filho de Uzai, em frente da esquina e a torre que sai da casa superior do rei, que está junto ao pátio da prisão. Depois dele, Pedaías filho de Parós, e os servos do templo, que habitavam em Ofel, repararam até em frente da porta das águas ao oriente, e a torre alta. Depois os tecoitas repararam outra medida, em frente da torre grande e alta, até o muro de Ofel. Os sacerdotes repararam desde a porta dos cavalos, cada um em frente de sua casa. Depois deles reparou Zadok filho de Imer, em frente de sua casa, e depois dele reparou Semaías filho de Secanias, guarda da porta oriental. Depois dele reparou Ananias filho de Selemias, e Anum, o sexto filho de Zalaf, outra medida. Depois dele reparou Mesulão, filho de Berequias, em frente de sua câmara. Depois dele reparou Malquias um dos ourives, até a casa dos servos do templo e dos mercadores, em frente da porta da inspeção, e até a câmara do canto, e entre a câmara do canto até a porta das ovelhas, os ourives e os mercadores repararam. E foi que, quando Sambalate ouviu que nós edificávamos o muro, ele se indignou muito, e escarneceu dos judeus, e falou diante de seus irmãos e do exército de Samaria, dizendo: o que fazem estes fracos judeus? Será isso lhes permitido? Farão eles sacrifícios? Acabarão isso algum dia? Ressuscitarão dos amontoados de entulho as pedras que foram queimadas? E com ele estava Tobias, o amonita, que disse: ainda que edifiquem, contudo, se uma raposa vier, ela sozinha será capaz de derrubar seu muro de pedra. Ouve, ó Deus nosso, que somos desprezados, e devolve a humilhação deles sobre suas cabeças, e entrega-os para o despojo, na terra do cativeiro. E não cubras a perversidade deles, nem o pecado deles seja arriscado diante de teu rosto, pois provocaram a ira diante dos construtores. Edificamos, pois, o muro, e todo o muro foi completado até metade de sua altura, porque o coração do povo estava disposto a trabalhar. E foi que, quando Sambalate e Tobias, e os árabes, os amonitas, e os de Asdod, ouviram que os muros de Jerusalém estavam sendo reparados, que as brechas já começavam a serem fechadas, eles ficaram muito irados, e todos conspiraram entre si para virem guerrear contra Jerusalém, e causarem confusão nela. Porém nós oramos a nosso Deus, e pusemos guarda contra eles, dia e noite, por causa deles. Então Judá disse: as forças dos carregadores se enfraqueceram, e o entulho é muito, e nós não podemos reconstruir o muro. Porém nossos inimigos diziam: eles não saibam, nem vejam, até que entremos em meio deles, e os matemos, assim faremos cessar a obra. E foi que, quando os judeus que habitavam entre eles vieram, 10 vezes nos disseram, por todos os lados para que virardes, eles estão contra nós. Então pus guardas nos lugares baixos, atrás do muro, e nos lugares altos, e pus ao povo por suas famílias com suas espadas, suas lanças, e seus arcos. Depois olhei, me levantei, e disse aos nobres, aos oficiais, e aos demais do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e temível, e lutai por vossos irmãos, por vossos filhos e vossas filhas, por vossas mulheres e vossas casas. E foi que, quando nossos inimigos ouviram falar que já sabíamos de tudo, e que Deus havia frustrado o plano deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. Sucedeu, porém, que desde aquele dia metade dos meus servos trabalhava na obra, e outra metade deles tinha lanças, escudos, arcos e couraças, e os líderes estavam por detrás de toda a casa de Judá, os que edificavam o muro, e os que traziam as cargas e os que carregavam, com uma mão faziam a obra, e na outra tinham armas, e cada um dos construtores trazia sua espada cingida a seus lombos, e assim edificavam, e o que tocava a trombeta estava junto a mim. E eu disse aos nobres, aos oficiais, e aos demais do povo: a obra é grande e extensa, e nós estamos separados no muro, longe uns dos outros. No lugar onde ouvirdes o som da trombeta, ali vos ajuntareis conosco, nosso Deus lutará por nós. Assim trabalhávamos na obra, e a metade deles tinham lanças desde a subida do amanhecer até o surgir das estrelas. Também naquele tempo eu disse ao povo: cada um passe a noite com seu servo dentro de Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda, e de dia na obra. E nem eu, nem meus irmãos, nem meus servos, nem os homens da guarda que me seguiam, nos despíamos de nossas roupas, cada um mantinha sua arma até para a água. Então
houve um grande clamor do povo e de suas mulheres contra seus irmãos, os judeus, pois havia quem dizia: nós, nossos filhos e nossas filhas, somos muitos, por isso tomamos trigo, para que comamos e vivamos. Também havia quem dizia: colocamos em penhor nossas terras, nossas vinhas, e nossas casas, para comprarmos trigo durante a fome. E havia quem dizia: pedimos emprestado até para o tributo do rei sobre nossas terras e nossas vinhas. Agora, pois, nossa carne é como a carne de nossos irmãos, e nossos filhos como seus filhos. Porém eis que nós sujeitamos nossos filhos e nossas filhas por servos, e até algumas de nossas filhas estão subjugadas, que não estão em poder de nossas mãos, e outros têm para si nossas terras e nossas vinhas. Quando eu ouvi seu clamor, fiquei muito irado. Então eu meditei em meu coração, e depois briguei com os nobres e com os oficiais, dizendo-lhes: emprestais com juros cada um a seu irmão? E convoquei contra eles uma grande reunião, e disse-lhes: nós resgatamos nossos irmãos judeus que haviam sido vendidos às nações, conforme o que nos era possível, e vós novamente venderíeis a vossos irmãos, ou seriam eles vendidos a nós? E ficaram calados, e não acharam o que responder. E eu disse mais: não é bom o que fazeis. Por acaso não andareis no temor a nosso Deus, para que não haja humilhação da parte das nações que são nossas inimigas? Também eu, meus irmãos, e meus servos, temos-lhes emprestado a juros dinheiro e grão. Abandonemos esta cobrança de juros. Devolvei a eles hoje mesmo suas terras, suas vinhas, seus olivais, e suas casas, e a 100ª parte do dinheiro e do trigo, do vinho e do azeite que exigis deles. Então disseram: devolveremos, e nada lhes exigiremos, faremos assim como tu dizes. Então chamei aos sacerdotes, e lhes fiz jurar que fariam conforme esta promessa. Também sacudi minha roupa, e disse: assim sacuda Deus de sua casa e de seu trabalho a todo homem que não cumprir esta promessa, e assim seja sacudido e esvaziado. E toda a congregação, amém, e louvaram ao Senhor. E o povo fez conforme esta promessa. E quanto às virgens, não tenho mandamento do Senhor, porém eu dou minha opinião, dado que tenho recebido misericórdia do Senhor para que eu seja confiável. Considero, pois, isto como bom, por causa da necessidade atual, que é bom a pessoa continuar assim como está. Estás ligado à mulher, não busques se separar. Estás livre de mulher, não busques mulher. Mas se também te casares, não pecas, e se a virgem se casar, não peca. Porém os tais terão aflições na carne, que eu gostaria de livrar vocês. Porém digo isto, irmãos, porque o tempo que resta é breve, para que também os que têm mulheres, sejam como se não as tivessem, e os que choram, como se não chorassem, e os que se alegram, como se não se alegrassem, e os que compram, como se não possuíssem, e os que usam das coisas deste mundo, como se delas não abusassem, porque a aparência deste mundo é passageira. E eu queria que estivesseis sem preocupações. O solteiro se preocupa com as coisas do Senhor, como irá agradar ao Senhor. Porém o que é casado se preocupa com as coisas do mundo, como irá agradar a mulher. A mulher casada e a virgem são diferentes. A que está para casar tem preocupação com as coisas do Senhor, para ser santa, tanto de corpo como de espírito, mas a casada tem preocupação com as coisas do mundo, como irá agradar ao marido. Porém digo isto para vosso próprio proveito, não para vos enlaçar, mas para vos guiar ao que é decente, e servirem ao Senhor sem distração. Mas se alguém lhe parece que indecentemente trata com sua virgem, se ela passar da idade da juventude, e assim convier-se fazer, que tal faça o que quiser, não peca, casem-se. Porém o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas tem poder sobre sua própria vontade, e isto decidiu em seu próprio coração, de guardar sua virgem, faz bem. Portanto, o que a dá em casamento, faz bem, mas o que não a dá em casamento, faz melhor. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo em que seu marido vive, mas se seu marido morrer, fica livre para se casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Porém mais bem-aventurada é, se assim continuar, segundo minha opinião, e também eu penso, que tem o Espírito de Deus. O conselho no coração do homem é como águas profundas, mas o homem prudente consegue tirá-lo para fora. Muitos homens, cada um deles afirma ter bondade, porém o homem fiel, quem o encontrará? O justo caminha em sua integridade, bem-aventurados serão seus filhos depois dele.